Olá, tudo bem? Como vão vocês? Prontos para a nossa aula 70ª, 20ª? E hoje nós vamos falar sobre meiose. Na aula anterior nós falamos sobre os processos de interfase e o processo de mitose. Então, tudo que acontecia na interfase, tudo que acontecia na mitose, e agora nós vamos para a meiose, né? Então, esta é a última fase do processo de divisão celular, ou do ciclo celular, né? Então, meiose é um tipo especial de divisão celular que tem por finalidade produzir células haploides. Então, lembrem que na mitose nós terminávamos o processo com duas células filhas com as mesmas características da célula mãe, exatamente igual, do tipo se tinha o mesmo material genético, dois diploide, né? Duas células diploides com um duplo material genético, e que agora então precisa haver uma divisão desse material genético. Por quê? Porque se não dividir, se não reduzir esse material genético, vai continuar um processo progressivo. Aí então, ao invés de nós seres humanos termos 46 cromossomos nas nossas células, sabe lá quantos cromossomos nós vamos ter, porque vai ser sempre o dobro 46, 90, 46, 92 e assim sucessivamente, é 184 e aí vai. E aí nossas células vão ser infinitamente grandes, né? Tá? Então, tem por finalidade produzir células haploides a partir de células diploides. E por isso é também chamada de divisão reducional, né? Nós tínhamos a divisão equacional e agora nós temos a divisão reducional. Por quê? Porque reduz de uma célula diploide para uma célula haploide. E onde que ocorre? Ocorre principalmente nos animais na fase da gametogênese, né? Naquela fase do processo de formação do gameta, né? Para formar as células reprodutoras, espermatozoides e óvulos. Os espermatozoides e os óvulos só podem carregar um N, né? Porque se carregam dois, o descendente vai ser formado com 4 Ns, e aí os descendentes desses descendentes com 8, 16 e sucessivamente, né? E nos vegetais ocorre durante a formação dos esporos, né? Que é aquela formação do esporo que vai ser transportado de alguma forma. A gente já viu as formas como os esporos são transportados de planta para planta e vai fecundar o ovário da planta feminina, né? Que são células também responsáveis pela reprodução, né? Os esporos, a gente já viu lá em botânica qual a função dos esporos. Importância: se durante a meiose não ocorresse a redução numérica dos cromossomos, as células reprodutoras seriam diploides e pela união de duas delas através da fecundação resultaria um indivíduo tetraploide na primeira geração. Então, tetraploide na primeira geração, octoploide na segunda geração, duodecaploide, duodecaploide na segunda geração e assim sucessivamente, né? Então, depois disso, a cada nova geração, o número de cromossomos duplicaria nas células somáticas do indivíduo. Aquilo que eu falei, de 46, 92, 184... né? E é lógico que isso se torna inviável. Outro fenômeno importante que ocorre durante a meiose é a recombinação gênica. Imagina a recombinação gênica, haveria, infinitas outras possibilidades, né? Tá? Que possibilita o aumento da variabilidade das características hereditárias entre os indivíduos da mesma espécie. Então, o processo de meiose, o processo já permite esta recombinação genética, né? Então, além de reduzir
o número de cromossomos, né, de 2N para N, também serve para uma recombinação genética e assim garantir uma adaptação da espécie, uma melhor permuta, uma melhor caracterização da espécie, uma adaptação, uma evolução da espécie ao longo de um ciclo de vida, né? Então a meiose compreende duas divisões sucessivas, meiose 1 e meiose ou reducional, né? Onde uma célula diploide origina duas células haploides, reduzindo o número de cromossomos à metade, né, que eu tenho falado. Entre o final da meiose 1 e o início da meiose 2, pode ocorrer em alguns seres vivos um período de reorganização celular, denominado intercinese. O que é esse período de reorganização celular? Lembra que o processo de multiplicação, duplicação, divisão, ele mexe com a estrutura interna dos cromossomos da célula, rompe, destrói a carioteca, reestrutura as organelas para que elas vão para lados diferentes, né? E isso tudo faz então com que a célula fique descaracterizada, né, a sua estrutura interna. Então é importante essa fase intercinese para que haja uma reestruturação dessas organelas internas, né? Tá? Isso acontece na intercinese. E aí vem a meiose 2 ou a meiose equacional. Então nós temos uma primeira que é reducional e uma segunda que é equacional. E esta equacional é muito semelhante ao que a gente viu na aula passada, que é a mitose, né? As características dela são muito semelhantes porque ela não tem uma função de redução, ela só tem uma função de produção, geração de células semelhantes às células mãe, né? Então esta divisão semelhante à mitose é necessária para que cada uma das células haploides formadas na meiose 1 origine duas outras, né? Então, mesma coisa que a mitose. Na mitose nós tínhamos uma célula mãe que gerava duas células filhas. Aqui, na meiose 2, vai acontecer a mesma coisa, porém com o mesmo número de cromossomos. Então, na mitose a diferença é que as duas células filhas acabavam sendo diploides com 2Ns, né? E aqui, neste caso da meiose tipo 2, ou equacional, nós temos duas células filhas semelhantes à célula que deu origem a elas, porém haploides, né? Isso é possível porque o material genético havia sido duplicado antes do início de todo o processo, lá na interfase, né? Interfase ou interfase, né? Tá? Então, olha lá, esse quadro para explicar para vocês, né? Então, nós temos a meiose tipo 1, que é reducional, e a tipo 2, equacional. Como na mitose, elas têm as etapas, a prófase, a metáfase, a anáfase e a telófase, né? A prófase acontece aquela movimentação dos centríolos que vão para os equadores, para os polos da célula e fazem a organização do fuso. Na metáfase, e começa a haver o condensamento, ou a espirilização, né? Os cromossomos começam a se condensar, né? Na metáfase eles ficam mais condensados ainda, mais espiralizados ainda. Na anáfase eles começam a ser deslocados para as laterais da célula. E na telófase acontece a divisão da célula, né? Então aqui vamos lá relembrar. Na interfase acontece lá na fase S da interfase a duplicação do material DNA ou a replicação do DNA, a formação das cromátides irmãs, né? Então nós tínhamos cromossomos simples, agora nós temos cromossomos duplos, né? Tá? Na meiose, na prófase, os centríolos começam a emitir os seus feixes dos fusos, que vão levar os
cromossomos, vão dispor esses cromossomos nos polos, na região central, organizando esses cromossomos, né? Tá certo? Que depois vão ser, então, levados para os laterais das células e depois, finalmente, vão ser divididos, né? Aqui eu indico para vocês, chamo a atenção que aqui acontece, né? Nessa fase também a possibilidade de mutação ou variabilidade genética através do crossing over, né? Essas células também vão daí para uma meiose 2, então elas são 2Ns, e aqui cada uma dessas células vai passar pelos mesmos processos da prófase, metáfase, anáfase, telófase, né? E vão fazer o que? Vão fazer as divisões e vão gerar então novos indivíduos, agora não mais 2Ns, mas sim Ns, né? Olha só, um N aqui, tá? Ok? Então, essa é um esquema, e agora nós vamos ver isso detalhadamente. Né? Então, na meiose 1, está subdividida em 4 fases: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Prófase 1 é uma fase longa que apresenta semelhança com a prófase da mitose, nos seguintes aspectos: os centríolos já duplicados na interfase migram para os polos celulares e organizam as fibras do fuso acromático ou meiótico, né? Então começam a organizar as fibras, né? E aí surgem os ásteres. Lembra o que são as ásteres? Aquelas fibras que surgem em torno do centríolo. Os cromossomos iniciam sua condensação, sua espiralização. Antes eles estavam difusos, desespiralizados, somados num grande novelo lá dentro do núcleo, né? Tá? Agora eles começam a se condensar e se individualizar cada um deles, certo? Então os nucléolos vão desaparecendo e ao final da prófase 1 não serão mais visíveis. Então os nucléolos ao final desta fase vão desaparecer. A carioteca se desintegra nesta fase também, né? Então no final da prófase 1, a carioteca está desintegrada. Então, na prófase 1, apresenta-se algumas séries, algumas etapas, que é o leptóteno, o zigóteno, o paquíteno, o diptóteno e a diocinase, né? Diacinese. Leptóteno, inicia-se a condensação dos cromossomos apenas em certos pontos específicos, resultando em grânulos denominados cromômetros, que absorvem mais corantes que as regiões não condensadas. Então aqui um esquema, olha só para vocês verem, né? Então vocês vão vendo aqui como é que vai acontecendo nesta prófase as orientações dos cromossomos e dos centríolos, né? Para que depois haja a divisão, tá? Então, na fase zigóteno, então já houveram algumas condensações que vão absorver mais cromo, né? Mais colorante, e vão se evidenciar, né? Que são e aí surge o zigóteno, passa para a fase do zigóteno. Os cromossomos homólogos de cada par aproximam-se e vão se emparelhando aonde? No centro da célula, né? Nós temos os centríolos nas laterais, nos polos, e os cromossomos vão se emparelhando no centro. E aí os fusos, as fibras do fuso que saem do centríolo, vêm até os cromossomos e se une a esses cromossomos, ao centrômero, né? E aí depois nós vamos para a próxima fase. Calma. Tá? Isto é, colocando-se lado a lado. Índice emparelhamento é chamado de sinapse cromossômica. Esse processo é muito preciso, de modo que cada cromômero de um cromossomo fica perfeitamente emparelhado com o do seu homólogo, né? Tá? Então, isso é uma fase muito importante, porque os cromossomos homólogos
nós estamos tratando da fase prófase 1, né? No zigóteno, então a célula ainda é 2Ns, lembra? Então tem pares de cromossomos homólogos, tá certo? Não é N, é 2Ns. Cada cromossomo tem seu par, né? E aí vem a fase do paquíteno, que completa-se o emparelhamento dos cromossomos homólogos, que atinge um grau maior de condensação, e os cromômeros não são mais visíveis, então os cromômeros deixam de existir, né? Pode-se observar agora que os cromossomos estão realmente duplicados e com as cromátides irmãs unidas pelo centrômero, né? Tá? Cada par de homólogo duplicado e perfeitamente emparelhado recebe o nome de tétrade ou bivalente. O nome tétrade é dado porque o conjunto é formado por 4 cromátides. Se cada cromossomo lá na interfase, lá na mitose 1, se duplicou, no final da mitose 2, ele tinha cromossomos homólogos, né? As células filhas eram iguais às células mães, né? Então agora cada cromossomo é duplo, com 2 cromátides, e como nós temos um par de cromossomo, nós vamos ter então 4 cromátides, né? Tá? Então o termo bivalente ressalta o fato de haver 2 cromossomos emparelhados. Olha aqui, 2 cromossomos emparelhados, bivalentes. E aqui pode haver então, pela união das cromátides, né, ou da tétrada, o processo, o fenômeno chamado crossing over, né? E aqui também nesta fase do diplóteno surge o que a gente chama de quiasma, que é esse ponto de união entre as cromátides internas que vão seccionar-se e unir-se à cromátide do outro cromossomo, tá? Então são as quiasmas, né? Então bivalente, tétrade, as cromátides irmãs, os centríolos, o nucléolo. Então aqui é a fase do paquíteno, né? E aqui é a fase do diplóteno. Nós estamos então no paquíteno. Vamos agora passar para a fase do diplóteno. Os cromossomos se condensam ainda mais e começam a se afastar um do outro. Isso permite ver mais claramente que estão realmente duplicados. A característica mais marcante do diplóteno é que os cromossomos, ainda emparelhados, cruzam-se em certos pontos chamados de quiasmas, né? Então, que eu expliquei para vocês, aqui na fase do diplóteno surge o crossing over. Por enquanto aqui no paquíteno eles estavam somente bem emparelhados, né? Tá? Onde você via então a sua duplicidade. Agora, os quiasmas já são os pontos onde as cromátides se unem, se cruzam e depois vão trocar materiais genéticos e trocar de cromossomo, em que a cromátide de um cromossomo está colocada sobre o seu homólogo e por isso vai haver a divisão. A explicação para os quiasmas é que durante o paquíteno ocorrem quebras simultâneas em pontos equivalentes nas cromátides homólogas emparelhadas. O material cromossômico tem grande tendência de se soldar e muitas vezes essa soldadura ocorre em posição trocada, isto é, cada cromátide acaba se soldando com a sua homóloga e vice-versa, que eu falei para vocês, ali no quiasma, a soldadura das cromátides acontece de forma inversa e daí uma parte da cromátide do cromossomo A vai para o cromossomo B. Não é cromossomo A nem B, lembra, são cromossomos homólogos, são iguaizinhos. Par 21 com par 21, par 22 com par 22, par 1 com par 1, tá? Nunca jamais o par 1 com o par 2, ok? Isso é importante vocês lembrarem o conceito de cromossomos homólogos.
A quebra cromossômica com a subsequente soldadura trocada resulta em troca de pedaços equivalentes, né, entre as cromátides homólogas. Cada cromossomo homólogo assim terá genes do ou parceiro. É por isso que o fenômeno é denominado de permuta gênica e crossing over. Bom, eu falei que eles são semelhantes, são extremamente semelhantes, né? Porém, há um benefício nessa troca, há um ganho nessa troca, né? Porque uma cromátide pode ter ainda que uma semelhança nesse processo do crossing over, formar uma pequena variação, e é nessa variação que a gente tem o que a gente chama de evolução, de crossing over, de ganho genético, né? Ou muitas vezes de mutações, que pode acontecer, processos que não são aceitáveis por um e por outro cromossomo. Então pode haver uma rejeição aí e pode haver um dano ao cromossomo ou à célula, ou um ganho, né? Tá? Crossing over ou permutação é o fenômeno responsável pelo aparecimento dos quiasmas. Este fenômeno aumenta a variabilidade genética, então aumenta essa variação genética, né? Tá? De uma forma geral, é como se um cromossomo tivesse azão e o outro azinho. No momento do crossing over, então um cromossomo vai ficar azão e o outro também vai ficar azão. Então ele deixou de ser homozigoto, passou a ser heterozigoto. Então ele ganhou uma variação genética aí nesse ponto, tá? De uma forma genérica, específica, para vocês entenderem, tá? O que é essa variabilidade genética, tá certo? Diacinese, nesta fase ocorre a terminalização dos quiasmas. Você lembra? Esta é a última fase da prófase 1, né? Da meiose 1. Terminação, isto é, as cromátides vão escorregando para as extremidades cromossômicas, afastando-se uma das outras. Os cromossomos homólogos, no entanto, só irão se separar completamente na fase anáfase 1, não é nem na metáfase, nem no final da prófase, nem somente lá na anáfase 1 é que eles vão se separar. Por quê? Porque é quando os centríolos puxam, quebram os centrômeros e quebram os cromossomos, tá? Então os centríolos atingem os polos celulares nesta fase da diacinese. A carioteca se desintegra totalmente, as fibras do fuso ocupam a região central da célula e os nucleolos desaparecem. Então, de modo geral, essa é a fase da prófase, né, com as suas fases intermediárias que acontecem ao longo do seu processo, né? Então é uma fase longa que dura bastante tempo, né? Então a diacinese, a gente já começa a perceber que os cromossomos aqui com crossing over, né, já com quiasmas aqui, né, estão na placa equatorial e vão se deslocar para as laterais da célula, né? Então aqui nós temos dois tipos de cromossomos, um metacêntrico e um telocêntrico, né? Ou acrocêntrico, na verdade, esse aqui seria um acrocêntrico, né? E estão ligados então pelas fibras dos fusos horários, fusos da placa equatorial. E a diacinese então finaliza este processo e a gente observa que não tem mais carioteca e não tem mais nucleolo, né? E aí vamos para a metáfase 1. Né? Metáfase 1, a gente sabe que os cromossomos se condensaram mais ainda. Vocês já podem ver aqui que chama-se atenção por cores diferentes, que houve um crossing over, houve uma mutação, uma variabilidade genética, né? Os fusos, tem fusos soltos, fusos livres, fusos que só se ligam a um lado do cromossomo, então nós vamos ver isso tudo, né? Então temos aqui os cromossomos homólogos, um vai se ligar a um fuso e o outro vai se ligar ao outro fuso. Então metáfase 1, nesta fase, as fibras que se formam nos cromossomos
ligam-se as fibras do fuso acromático, né? Entretanto, cada cromossomo duplicado está ligado a fibras de um único polo. Então, um polo vai puxar um cromossomo e outro polo vai puxar o outro cromossomo, né? Então, vão se separar. Na mitose, cada cromossomo está ligado a fibras de ambos os polos, né? Lá na mitose, lembra, cada fibra ligava-se ao mesmo cromossomo, as fibras de um polo com o outro no mesmo centrômero do cromossomo. E aí quebrava as cromátides, né? Tá? Certo? Os cromossomos atingem máximo grau de condensação na metáfase. Então, é a melhor fase para a gente estudar os cromossomos é nesta fase, na metáfase 1. Na fase 1 ocorre o encurtamento das fibras, então as fibras começam a se encurtar e vão puxar, arrastar com elas os cromossomos que estão ligados a elas, né? E a migração dos cromossomos homólogos para os polos opostos. Neste momento ocorre a divisão do DNA. Então é aí neste momento que o DNA se divide, né? Tá? Então nós tínhamos dois N's, agora um N vai para um lado e outro N vai para o outro lado da célula. Estão ainda na mesma célula, porque a célula, o citoplasma não se dividiu, né? Mas já estão separados agora. Agora os cromossomos não estão mais pareados, né? É importante notar a diferença com a anáfase da mitose, tá? Quando os centrômeros se rompem. Nesse caso, o centrômero não se rompeu. Por que não se rompeu? Porque a fibra do fuso, do centríolo, só um lado está ligado. Então, só um lado que puxa. Não tem um outro lado fazendo uma contraforça, né? Então, quando os centrômeros se rompem, permitindo a separação das cromátides irmãs, para polos opostos, né? Então é importante notar essa diferença. Lá na anáfase da mitose, os centrômeros se rompiam, e uma cromátide para um lado e uma cromátide para o outro. Agora os centrômeros não se rompem e vai um cromossomo para um lado e outro cromossomo para o outro lado, tá? Ok? Olha aqui. Este desenho explica exatamente o que está acontecendo. Um cromossomo está vindo para cá e outro cromossomo está indo para lá, né? Então, aqui é a anáfase 1, mas a célula ainda é uma só. Na telófase, que é a próxima fase, começa a haver a reconstrução da carioteca e começa a haver uma invaginação da parede celular que vai acabar dividindo esta célula em duas células filhas já idênticas à mãe, né? Certo? Não idênticas no sentido de que esta era uma diploide, 2 N's, e essa é só N, né? Tá? Telófase 1, os cromossomos se descondensam, as cariotecas se reorganizam e os nucleolos reaparecem. O fuso acromático, não tendo mais função, desorganiza-se. Então, os centríolos recolhem suas fibras, então desaparece o fuso acromático, né? Finalmente, após a divisão do núcleo cariocinese, ocorre a divisão citoplasmática. Então, o núcleo se dividiu, surgiu a nova carioteca, então nós temos dois núcleos numa mesma célula, os centríolos recolheram suas fibras, desapareceu com o fuso, e agora começa a haver uma divisão do citoplasma, começa a haver uma citocinese. Nós tínhamos a cariocinese e agora nós temos a citocinese. Surgem assim duas células, cada uma com a metade dos cromossomos que havia na célula mãe, tá? Então essa é a grande diferença. Cada para qual? Para a telófase da mitose. Telófase 1 tem um N, ou a metade dos cromossomos ou do material genético, que a telófase da mitose, tá?
Cada cromossomo, entretanto, está constituído por duas cromátides, uma vez que não houve divisão dos centrômeros, né? Então, é diferente porque temos aí um cromossomo inteiro, bem formado, né? A intercinese, que é aquela fase de reorganização da célula após o final da meiose 1. Então, ao final da divisão 1, que é a meiose 1, após curto intervalo denominado intercinese, cada uma das duas células formadas iniciará a divisão 2, que é a meiose 2. Não haverá, porém, duplicação dos cromossomos, pois cada um deles já está constituído por duas cromátides, né? Então, lá na mitose havia uma duplicação dos cromossomos. Aqui não há, porque já tem duas cromátides cada cromossomo. Meiose 2, a segunda divisão, é bem mais simples do que a primeira, sendo muito semelhante a uma divisão mitótica. Porém, ocorre nas duas células resultantes da meiose 1 ao mesmo tempo. Então, são processos homólogos, semelhantes, que acontecem no mesmo período de tempo. Então, deve-se lembrar também que estas duas células já são haploides, né? Então, deve-se lembrar também que estas duas células já são haploides, elas estão só com um N, né? Diferente da célula final na fase mitótica, né? Da mitose, que tinha dois Ns, tá? Prófase 2, então, primeiro, novamente, na meiose 2 vão haver as fases de prófase, metáfase, anáfase e telófase, né? Então, os centríolos das células formadas na divisão 1 duplicaram-se ainda no final da fase telófase 1. Agora, na prófase 2, eles iniciam sua migração para os polos opostos, originando o fuso acromático. Os cromossomos iniciam sua condensação e os nucleólos vão progressivamente desaparecendo. No final desta fase, a carioteca se desintegra. Então, isso é importante vocês lembrarem. A prófase, ela é sempre a mesma característica, ela tem sempre a mesma característica. Desintegrar carioteca, enviar os centríolos para os polos equatoriais da célula, né? E aí esses polos começam a emitir suas fibras, né? Vão formar o fuso, organizar o fuso, né? Tem os ásters e os cromossomos começam a se espiralar, né? Então começam a se condensar. E aí vem a fase da metáfase 2. Então, esta é a fase da prófase 2, né? Os cromossomos já têm a variabilidade genética, o crossing over, a mutação que aconteceu lá na metáfase 1. Correto? Tá? Então, agora na metáfase 2, novamente os cromossomos estão organizados, os fusos agora vão unir-se, os fusos dos dois centríolos vão se unir ao centrômero, o que vai provocar uma divisão, uma ruptura do cromossomo, né? Então, os cromossomos ficam na região equatorial da célula. Cada cromossomo constituído por duas cromátides forma fibras em seu centrômero, as quais se ligam às fibras do fuso. Então, os centrômeros lançam fibras e os fusos e os centríolos lançam fibras que vão se unir, né? Vão formar em um fuso, então, né? Uma única fibra, proveniente de ambos os polos celulares. Neste momento, os cromossomos atingem máximo grau de condensação e ficam mais fácil de serem vistos ao microscópio, né? Então, lembrem-se que na metáfase é sempre a fase
que possibilita melhor visualização dos cromossomos. Anáfase 2, as fibras do fuso tracionam as cromátides irmãs, né? Elas agora vão romper o centrômero, né? Cada cromossomo para polos opostos. Os centrômeros se rompem, então vai uma cromátide para um lado, outra cromátide para o outro, né? Surgem e os cromossomos irmãos ou as cromátides irmãs se afastam, migrando para os postos. Neste momento ocorre a divisão do DNA pela segunda vez, né? Então esta é a segunda vez que o DNA é dividido, é separado, né? Então, e aí nós temos então novamente as outras fases, a anáfase e a telófase, que vão levar, né? Então, que vai acontecer exatamente como aconteceu na anáfase, na telófase, da mitose e da meiose 1, tá? Então, na anáfase, os fusos começam a recolher as suas fibras e vão levar as cromátides para as suas laterais, certo? Na telófase começa a surgir então a carioteca, os centríolos recolhem as suas fibras e as células começam a fazer divisão, começa a dividir aqui para formar duas novas células, né? Então, esquematicamente aqui, eu coloco para vocês prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2, que são exatamente esses processos, e vocês vão lembrar e gravar isso, memorizar isso. Isso não pode errar nunca mais, tá? Nunca mais vocês podem errar, se equivocar com estes pontos aqui, tá? Então, na telófase 2, ao chegar aos polos da célula, cada grupo de cromossomo começará a ser envolvido por uma nova carioteca. Então, o que eu falei para vocês, na telófase vai começar a surgir a nova carioteca. Os cromossomos descondensam-se, então perdem aquela característica, aquela forma, vão formar um grande novelo de emaranhado de filamentos, né, de proteínas, e os nucleolos reaparecem, terminando assim a cariocinese, né, divisão do núcleo. E aí agora começa a citocinese, ou a divisão do citoplasma. Em seguida, cada uma das células sofre a divisão citoplasmática, ou citocinese, originando 4 células haploides, né? A meiose, então, está terminada. Então, nós tínhamos a mitose, que gera 2 células diploides como final. Surge a meiose, que vai gerar, vai dividir esse material e vai formar novas células, né? Agora com 2 células Ns, né? Certo? 4 células Ns, 2 Ns. E agora temos 2 células 2Ns, e agora nós vamos ter no final da meiose 4 células N, né? Tá? E aí está terminada a meiose. Então, ao final da meiose tem 4 células haploides, né, que eu falei para vocês. Cada célula apresenta cromossomos com uma só cromátide, por isso eles são haploides. Cada célula filha apresenta a metade do número de cromossomos da célula mãe. Lembra? Por isso que eu chamei a atenção para vocês que as células, principalmente as germinativas, as sexuais, o espermatozoide só vai ter um N, o óvulo só vai ter um N. É esse aqui. Porque daí depois eles vão se unir e formar 2 Ns, né? Cada célula filha apresenta metade do DNA da célula mãe. Então vão unir o DNA da mãe com o DNA do pai e vai haver toda aquela combinação genética, aquela probabilidade, frequência de acontecer os alelos, alelo recessivo, alelo dominante, né? Crossing over, segregação e todas aquelas combinações genéticas que a gente já viu, né? Então, a variação do teor de DNA durante a meiose. Como que isso acontece, né? Nós já vimos lá na mitose, nós já vimos na meiose 1, agora nós vamos ver na meiose como um todo. Na interfase, ocorre duplicação do material genético, certo?
do cromossomo e, portanto, do DNA. Durante a divisão 1 da meiose, esta quantidade de DNA volta aos níveis anteriores, então ela se divide, né? Volta a N. Ao final da divisão 2, a quantidade de DNA está reduzida à metade, né? Tá certo? Então, este é o grande ponto. Por isso que existe a meiose, para dividir o nosso material genético, senão é aquela conta progressiva, né, que vai se duplicando, duplicando, duplicando infinitamente. Não, e precisa ser controlado. Então, olha lá, nós tínhamos aqui na intérfase, na fase S, na fase G1, né, então elas permanecem iguais, aqui se duplicou, né, de 1 passou para 2, que é o surgimento da cromátide irmã. Aí continua aqui, daí vem a fase, né, vem a fase da meiose 1, né, onde então se divide o material genético e daí continua até aqui, né, e depois ele se reduz mais uma vez, vai acabar tendo lá as 4 células N, né, com metade do material genético, tá? Então, olha lá, intérfase é G1, S1, G2, perfeito? Isso tudo na intérfase. Agora nós estamos na meiose 1, prófase 1, metáfase 1, aí a redução na anáfase, né, e a telófase 1. Aí surge a intercinese, que é aquele momento onde a célula se reorganiza, e aí passa então para a prófase 2, metáfase 2, aí ocorre mais uma divisão, né, a segunda divisão de material genético, e aí nós vemos para a telófase 1, né, que vai terminar aqui, né, tá? E aí surgem então as 4 células haploides. Rapidamente eu vou passar para vocês, tá? Tipos de meiose, esse é só para finalizar o conteúdo, essa é uma leitura para vocês saberem que existem tipos de meiose, tá? Nem todos os indivíduos, né? Estamos falando de biologia, sempre é exceção, nem todos os indivíduos, nem todas as espécies, nem todos os vegetais, nem todos os animais seguem exatamente a mesma ordem de fato das divisões. Então nós temos, conforme o momento em que a meiose ocorre dentro do ciclo reprodutivo do organismo, ela pode ser classificada em meiose final ou gamética, meiose inicial ou zigótica, meiose intermediária ou espórica nos seres haplodiplobiontes. Então, nos seres diplobiontes, que são aqueles que são diploides, são os gametas, que têm 2 Ns, ocorre a meiose final. Nos seres que são haploides ou zigóticos, que têm o zigoto, né, ocorre a meiose inicial. Nos seres intermediários, que não são nenhum nem outro, têm comportamentos distintos de vida, de reprodução, acontece uma fase chamada espórica, né? Meiose final ou gamética nos seres diplobiontes ou diplontes, na maioria das espécies de animais, a fase haploide, chamada de haplófase, é observada nos gametas. Estes gametas, sendo haploides, unem-se e formam o zigoto, que é diploide, né? A partir daí desenvolve-se o embrião e depois o adulto, sempre com todos os tecidos formados por células diploides, né? Esta é a fase diplófase, que é muito longa, enquanto a haplófase é muito curta, tá? Então todas as células aqui oriundas da divisão vão ser iguais à célula-mãe, né? Os seres que se enquadram nesse conceito, inclusive a espécie humana, são classificados como diplobiontes, né? Nos seres diplobiontes, a meiose ocorre quando o indivíduo está totalmente formado, apto para a reprodução, devendo para isso formar gametas. Dessa forma, disse que a meiose é final ou gamética, porque
ocorre somente quando o indivíduo já está totalmente formado. Então, se uniu haploide com haploide, formou diploide e ficamos diploides para o resto da nossa vida, né? Nossos gametas é que vão sofrer divisão e vão formar novas células haploides, mas nossas células, todas as nossas células, são diploides, né? Tá? Então, aqui um esquema do ciclo reprodutivo dos diplobiontes, né? Acontece em algumas plantas também já o ciclo gamético, né? Então, esse gameta, como que acontece, como que ele se divide, como que ele se gera e como que ele se reproduz, tá? Na fase meiose inicial ou zigótica, nos seres aplobiontes ou aplontes, há espécies cujos indivíduos possuem as células somáticas haploides. Nossas células somáticas são diploides, pessoal. Mas há indivíduos que possuem células haploides, um N, como algumas algas e alguns fungos. Essas espécies são classificadas como aplobiontes. Como elas se reproduzem por fecundação, as células haploides de seus organismos produzem gametas também haploides, porém por meio da mitose, né? Então nós somos diploides, nós produzimos gametas haploides por meio da meiose. Já nestes indivíduos que são haploides, eles produzem gametas que também são haploides pela mitose. Então, se vocês lembrarem lá na aula da mitose, eu falei que algumas células haploides na mitose vão formar células filhas também haploides. Se forem tetroides, né? Em vez de diploides, tetroides, né? Vão formar células com 4 Ns, né? Quando ocorre, então, neste caso, quando ocorre a fecundação, surge o zigoto diploide. Então, só na fecundação do zigoto é que vai formar novamente uma célula diploide. Para que este zigoto diploide possa formar indivíduo haploide e não diploide, então, por quê? Porque é característica dele gerar zigoto haploide para que se reproduza como haploide, né? Deverá sofrer logo uma meiose. Então, formou diploide, já sofre uma meiose, então vai formar indivíduos haploides, para formar 4 células haploides, que darão origem a seres haploides. Como a meiose ocorre logo no início da formação do ser, ou seja, no zigoto, é então chamada de meiose inicial. Na nossa, era chamada de diplose final, porque nós nos desenvolvemos, nos tornamos adultos para depois gerar um indivíduo haploide. Neste caso, logo que o zigoto é formado, ele não amadurece, ele não vira adulto. Ele já se divide, ele já sofre a meiose e já gera 4 células haploides, tá? Que é o caso das algas e dos fungos, e aqui eu apresento então um esquema para vocês observarem, analisarem e fixarem este conceito, tá? Meiose intermediária ou espórica nos seres aplodiplobiontes, né? Como as samambaias, os musgos, as gimnospermas e as angiospermas, passam por uma alternância de gerações durante a vida. Então, elas podem se alternar aí nas suas fases haploides e diploides, fazer a formação do zigoto, fazer uma mitose logo que o zigoto surge e aí gerar 4 células haploides, ou podem amadurecer, se desenvolver e lá no final formar as células haploides, né? Passar todo o seu ciclo de vida com células diploides. Há uma fase em que se mostram haploides e uma em que são diploides. Daí serem denominadas aplodiplobiontes, né? Quando as células são haploides, seu organismo é chamado de gametófito. E nessa fase formam gametas, né? Então, quando a célula é haploide, forma gametas, né? O gametófito.
Posteriormente, os gametas se fecundam e resultam no esporófito, que é diploide, 2 Ns. Este, para formar os esporos, que são haploides, sofre meiose. A meiose é intermediária ou espórica, porque ocorre entre a fase haploide e diploide, formando esporos. Nos briófitos, a fase duradoura é o gametófito e a fase curta é o esporófito. Nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o esporófito é a fase duradoura e não o gametófito, né? Tá? Então aqui, para finalizar, um esquema rápido: os briófitos, né, o gametófito, a fase gametófita é maior que a fase esporófita. Nos pteridófitos, gimnospermas e angiospermas, ao contrário, a fase esporófita é mais duradoura que a fase gametófita, tá? E dessa forma, pessoal, terminamos a nossa aula, a nossa 70ª, 20ª aula de citologia, de biologia desse programa. Está com vocês, é um conteúdo bastante grande, bastante vasto, que eu tenho certeza que se vocês estudarem com afinco, reverem, e não desistam, falta tão pouco, eu sei que vocês estão cansados, a mente cansada, mas vai lá, toma um banho gelado, toma um Nescau, toma um chocolate quente, toma um café, né? Toma um chimarrão para quem gosta, um tererê, toma uma limonada e volta com tudo e diga: agora eu posso, agora falta pouco e eu vou conseguir. E eu sei que vocês vão conseguir. Ok, pessoal? Então, meu grande abraço para vocês, boa sorte e até a próxima. Tchau, tchau.